Mais uma vez, a mídia tenta jogar ilações ao vento para manchar a imagem de Bolsonaro. O modus operandi que aconteceu durante 4 anos, e a gente sabe disso. E dessa vez, eles dizem que Bolsonaro tinha traçado um plano de fuga para os Estados Unidos muito antes das eleições. Será que isso é verdade? Você vai descobrir se é verdade ou não aqui no nosso canal acompanhando. Hoje também já saiu o anúncio de que Lula vai se encontrar amanhã com Joe Biden. Joe Biden também teve um percalço aí durante um dos discursos mais importantes, foi chamado de mentiroso. E eu vou te explicar algumas similaridades entre Biden e Lula nessa gestão. E ainda, nesse vídeo ainda, nós vamos falar um pouquinho sobre uma demanda muito equivocada do Lula em relação à Eletrobras. Você vai entender um pouquinho mais como funciona o mercado, como funciona aí os investimentos públicos e o porquê você tem que ficar de olho, porque o impactado vai ser você, tá bom? Então seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves e o prazer é enorme de estar aqui com vocês. Hoje, dia 9 de fevereiro, tá? 9 de fevereiro de 2023. Esse é o primeiro vídeo do dia, tá? Então, muito bom estar iniciando o dia aqui, trazendo mais um vídeo com vocês, tá? Olha só, pessoal, a gente vai começar falando de Bolsonaro já. Lembrando só, se você não é inscrito, inscreva-se, tá? Bora rumo a 1.300.000 seguidores. Recadinho rápido para vocês aqui, tá? Quero agradecer, tá? Ontem eu divulguei para vocês o livro 20 Regras para a Vida, que eu escrevi, que é uma reflexão sobre as 20 frases mais marcantes de grandes pensadores, tá? Um livro pequeno, curto e com preço simbólico de R$ 5,99. Ontem a gente entrou no Topics da Hotmart, tá? Foi quase 1.000 vendas, tá? Num dia só. Então, eu só posso te agradecer. E quem tá lendo, tá mandando feedback, tá falando que tá gostando muito, viu? Fico feliz demais com isso, tá bom? Bora lá, vamos começar falando de Jair Messias Bolsonaro, tá? E o novo intento da mídia agora contra Bolsonaro. Bora falar sobre isso aqui com vocês. Essa matéria aqui é do portal Terra, tá? Terra Brasil, do Instagram deles. Diplomatas suspeitam que Bolsonaro premeditou fuga para os Estados Unidos. Olha só, o porquê que eu tô trazendo esse contexto aqui para vocês, estou fazendo essa leitura, para que vocês entendam. Um dos passos que eu quero trazer aqui no canal é analisar, mas de forma independente, aquilo que a mídia traz de verdadeiro e aquilo que a mídia faz de sensacionalismo, tentando quebrar a reputação de um ou outro candidato ou político pelos interesses pessoais. Primeira coisa, eles falam em fuga de Bolsonaro. Fuga de quê? Bolsonaro é um criminoso, fugitivo? Tem prisão contra o Bolsonaro determinada? Então, já de início, a gente já vê que, sabe, é uma tendência em criminalizar Jair Bolsonaro. Vamos analisar o seguinte. A viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos após a sua derrota nas eleições de 2022 estaria sendo planejada antes mesmo das eleições. Aqui sim, é a viagem dele para os Estados Unidos. Que fuga é essa, tá? Ao menos essa é a desconfiança de alguns diplomatas que conversaram com o colunista da Terra, Daniel Haidar. Eles apontam uma série de decisões em cadeia como possível evidência de um plano de fuga. A primeira foi a criação, em junho de 2022, do vice-consulado do Brasil em Orlando, na Flórida, cidade em que Bolsonaro está hospedado, desde janeiro. O fato não chamou atenção à época, por conta do alto número de brasileiros residentes na região. Então, mais do que normal criar uma subembaixada lá, porque realmente a Flórida é um dos lugares que tem mais brasileiro do que americano, tá? Então, assim, realmente não tem estranheza, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? A segunda decisão que foi tomada foi a decisão tomada em tempo recorde, furando a fila de cerca de 200 candidatos ao terceiro mais alto cargo da carreira diplomática. Marcela foi indicada, tá? E ela era auxiliar da então primeira-dama, Michele Bolsonaro, e ela foi colocada como chefe da embaixada, tá? Então, é a Marcela Avelar, que pulou um trecho aqui do contexto.
Mas assim, olha só como é fácil fazer uma narrativa. Ok, resolveu-se fazer uma embaixada, tá? Aí resolveu-se, dentro dessa embaixada, colocar um nome de confiança, coisa que todo político faz. Aí é um plano de fuga que Bolsonaro queria fugir. Fugir de quê? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas narrativas. Se for assim, eu posso falar o seguinte, olha, Lula está alinhando com o Irã, tá? E um navio cargueiro está passando aqui no Brasil, um navio de guerra está passando aqui e vai atracar em Porto Brasileiro. Ó, há suspeitas que Lula quer invadir os Estados Unidos, tá? Poxa, gente, não dá, né? Isso a gente sabe que é ilação, isso a gente sabe que não tem fundamento. Então, assim, é fácil criar narrativas e a mídia vive do caos e a gente sabe que é assim que funciona, tá? Bora falar um pouco sobre Lula e o encontro que ele terá com Biden, tá? Essa matéria aqui é do jornal Metrópolis, tá, pessoal? As demandas que Lula deve levar em reunião com Joe Biden nessa sexta-feira. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, já vou trazer direto aqui no ponto que nos interessa. Ele fala que são muitos pontos, mas segundo o que Lula vai falar com Biden é clima, democracia, direitos humanos e equidade racial, comércio e investimentos, assuntos globais como Ucrânia e Venezuela. Então, esses são os temas que serão discutidos por Lula e Biden. Só que faltou um tema aqui que eu acho que o jornal poderia ter colocado assim de forma bem mais clara. Trump e Bolsonaro. São dois nomes que não saem da boca nem de Biden e nem de Lula. E eu vou ser sincero com vocês, tá havendo uma similaridade muito grande entre Biden e Lula. Eu estava conversando com algumas pessoas que moram lá na Flórida e o nível de descontentamento dos brasileiros e dos americanos que vivem na Flórida com Biden é enorme, tá? É enorme. Decisões, assim, polêmicas, decisões que estão levando a economia dos Estados Unidos para baixo. Para você ter noção, Estados Unidos teve mais inflação durante o governo Biden do que aqui com Bolsonaro. Então, assim, o povo tá sentindo na pele e não está satisfeito com o Biden lá nos Estados Unidos. A Janja, né, que está querendo virar estrela de TV, tá em todos os noticiários, vai ter um café da tarde, um chá da tarde com a Jill Biden, que é a primeira-dama lá do Joe Biden, lá dos Estados Unidos. Então isso aqui também vou colocar, embora eu ache uma notícia não tão muito relevante, falar que as duas vão ter um chá da tarde, mas o assunto que eu quero chegar agora a vocês é Biden, tá? É o Biden. Por quê? O Biden, ele está tendo uma postura exatamente igual à do Lula aqui, tá? Exatamente igual. O alinhamento Biden e Lula está muito grande. Querem regulamentar as redes sociais, querem destruir a reputação de Trump lá nos Estados Unidos, e aqui é Lula querendo destruir a reputação do Bolsonaro. Lá nos Estados Unidos, Biden parece que está em período de campanha eleitoral ainda. Aqui no Brasil, Lula está exercendo o mandato de presidente, mas não para de falar do Bolsonaro. Essa semana falou que a culpa da Venezuela não ter pago a dívida que tem é por causa do Bolsonaro. Então vamos fazer o seguinte, quem sabe a Venezuela vem e paga a dívida toda agora, depois que ela quitar, mostrou que ela é uma boa adimplente, aí pensa-se em emprestar dinheiro desde que o lucro e a vantagem seja grande, tá? Então o alinhamento entre os dois vem sendo grande. E principalmente o disparo de notícias inverídicas, tá? E é isso que aconteceu com Joe Biden, tá? Então, qualquer semelhança com Lula não é mera coincidência. No vídeo aqui, Biden é chamado de mentiroso durante um discurso. O que o Biden fez durante esse discurso? Durante esse discurso aqui, ele falou que os republicanos, eles queriam, tá? Cortar o Medicare, tá? Ou seja, é aquelas mesmas desculpas e sabe, falando ali, espalhando as fake news, vai cortar o Medicare. E na hora, a deputada Marjorie Taylor Greene, tá? Ela levantou e bateu na mesa e falou: você é um mentiroso. Vou ver se eu consigo colocar aqui para você aqui o vídeo.
Ó, em vez de fazer os ricos pagarem a sua parte, os republicanos estão querendo castigar os mais pobres, tá? Some Republicans want Medicare and Social Security sunset. Querem acabar com o Medicare. O Medicare é a espécie do SUS deles, tá? Então, segundo eles, os republicanos querem acabar com o SUS deles, tá? E acabar com a segurança social, ou seja, a seguridade social deles, que lá já é bem menor do que aqui no Brasil. I'm not saying it's a majority. Let me give you anybody who doubts it. Ó, e ela ainda falou, ó, deixa, quem duvida, vai, me contata no escritório, eu vou te mostrar uma proposta. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. No, I tell you, I enjoy conversion. Olha só, aqui é um ponto interessante. Ele falou que gosta de convergir, de dialogar, de que ele é um pacificador, igual o nosso Lula. A resposta foi risada na cara dele, porque não é assim que é. A gente sabe que não é assim que funciona. A política deles é a política da desunião, é a briga de um contra o outro. Continua aqui. You know, it means if Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant, but it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. Vamos lá. Deixa eu esclarecer isso aqui para você entender, tá? Eu quero que você entenda. O que o Biden fez? Ele falou que os republicanos estão querendo acabar com o Medicare. Seria mais ou menos chegar aqui e falar, olha, gente, é o seguinte, os bolsonaristas estão querendo acabar com o SUS. Aí todo mundo, que absurdo, que mentira é essa? Que absurdo. Aí ele jogou a velha tática. Vamos ver se você conhece essa velha tática. Não, mas tem um documento. Eu não estou falando que são todos vocês. Tem alguns de vocês querem. Não. Um indivíduo fez um documento. Eu posso provar, tem um documento. Ou seja, talvez um documento nem assinado. Uma certa minuta que fala de golpe, lembra isso? Pois é. Então, assim, eles criam narrativas. Uma minuta sem assinatura, uma minuta apócrifa. Aqui no Brasil, levou um homem para a prisão. Lá nos Estados Unidos, num evento importante, uma narrativa do Biden que alguém tentou fazer a proposta para ele, leva ele a ter a narrativa de que todos os republicanos querem acabar com o SUS, ou o Medicare, lá nos Estados Unidos. Dá para perceber o quanto a narrativa é semelhante? E dentro dessa narrativa semelhante, eu quero trazer para vocês uma fala aqui do Deltan Dallagnol. Tá? O Deltan Dallagnol está muito combativo. Ele que é do Paraná, tá? E era da Lava Jato, agora entrou como deputado federal. E entrou com uma postura altamente combativa. E fez essa postagem aqui, ó. Lula confronta ricos contra pobres, ao menos 8 vezes após a eleição, e ignora a promessa de reconciliação. Exatamente o modus operandi de Joe Biden. Tá? E aqui ele ainda postou, um governo de vingança, tá? Isso aqui, é por isso que eu falo para vocês que vocês têm que abrir a mente e olhar todos os lados, porque o Ciro Gomes já tinha dito isso. Ciro Gomes, durante a campanha, falou, olha, não se deixem enganar com Lula. Lula não vem para pacificar o país, ele vem para vingar do povo brasileiro por causa da prisão dele, por causa de ter sido descoberto lá na Lava Jato. Ele vem para vingar e acabar com os mecanismos de combate à corrupção, dentre outros. E Moro e Deltan lá dentro do Congresso hoje é uma pedra no sapato de Lula, tá? E isso a gente tem que trazer em discussão aqui porque é muito importante. Olha, eu não quero deixar o vídeo extenso, mas tem um ponto aqui e eu vou voltar nesse assunto no próximo vídeo do meio-dia. Mas vem cá, tá? Ó, Lula quer reverter a privatização da Eletrobras na justiça. O presidente disse que a privatização foi quase uma bandidagem, tá? Tá bem grifado aqui para vocês, ó. Quase uma bandidagem, e pretende reverter o contrato que limita ações de governo sobre a empresa. Vamos começar a falar sobre isso, tá? Privatização da Eletrobras e como isso te impacta, tá? Presta atenção. Primeira coisa que você tem que entender. Imagina uma empresa que contratou
que fez um contrato de privatização, investiu dinheiro, colocou aporte. De repente vem o presidente da República e vai na justiça para quebrar esse contrato. Deixa eu te perguntar, no nosso Brasil tem um negócio que deveria chamar segurança jurídica. Já não tem. Se você fosse um investidor, você aportaria dinheiro no Brasil sabendo que o próprio governo poderia entrar na justiça, uma justiça que é alinhada ideologicamente com o governo, para quebrar tudo aquilo? Sabe quem fez isso? Maduro, com empresas brasileiras, empresas americanas lá na Venezuela. Tá? Ela reestatizou, pior, não foi nem reestatizou. Lá na Venezuela, ela pegou empresas privadas e falou, agora é minha. Tá? Então, soa como isso aos olhos do mercado. E você vai ter que entender uma coisa. A privatização da Eletrobras, o que ela traz de vantagem para o povo brasileiro? Será que ela vai reduzir de imediato a conta? Não, talvez não. Tá? E, inclusive, uma matéria da UOL, eu vou trazer aqui algumas matérias para você. A Infomoney realmente é um jornal que eu posso levar a sério. Mas olha só, a UOL, ela traz essa narrativa aqui de especialistas. Ó, a Eletrobras, a privatização traz investimentos, mas, lembre-se sempre do mas, a turma do conta, né? Mas a conta de luz não pode cair, pode não cair. Ok, vamos entender uma coisa aqui. Toda vez que eu tenho uma empresa que ela está na mão do Estado, eu tenho burocracia, tá? Então, assim, para você ter uma noção, para que eu possa comprar um celular para uma gerente, tá? Ó, meu celular é zoado, tá? Um celular para uma gerente de contas da Eletrobras. Eu tenho que fazer 3 orçamentos. Esses orçamentos vão ser superfaturados. É assim que acontece. Ou seja, uma coisa que era simples, entrar aqui na internet, ver o menor preço e fazer a compra, e já pôr aquela pessoa para trabalhar, eu deixo ela, às vezes, parada, recebendo um salário alto, esperando 2 ou 3 meses para uma licitação acontecer para ela poder ter o celular. Ou seja, esse celular que custa R$1.000, eu vou comprar por 2, 3 mil, porque todo mundo que vem para a licitação põe um preço alto. E se eu contar que o salário dela é R$8.000 e ela ficou 3 meses parada porque faltou um equipamento, 8 e 8, 16 e 8, 24. Essa brincadeira me custou R$27.000. Sendo que uma empresa privada resolve isso com R$1.000 na mão. Dá para entender o quanto a burocracia é danosa? Sem contar as falcatruas e os roubos que podem acontecer. Tá? Então, mesmo que a conta de energia não baixe, tá? O que a Infomoney traz aqui? Ó? Mesmo que a conta de energia não baixe, a Eletrobras privatizada ela vai ficar longe das ingerências do governo. Ela vai reduzir custos, vai ficar mais barato a atuação dela. E isso vai fazer com que ela amplie os investimentos. Ou seja, a previsão é que com a Eletrobras privatizada, mais de 40 bilhões sejam investidos logo agora, tá? Deixa eu achar depois eu acho, eu li a matéria toda. Mais de 40 bilhões de reais vão ser investidos agora, em 2023. Se Lula faz isso, ele não só vai tirar esses 40 bilhões que seriam investidos, como também esse dinheiro, essa ação dele vai fazer com que outros investidores de outras áreas pulem fora do Brasil. Além do que, aqui é público e notório, e a reportagem do UOL não quis ser clara com isso, mas a Infomoney traz. Com a redução dos custos, vai ampliar a área de cobertura. Ou seja, aqueles lugares que outrora não tinham a energia com qualidade, vai chegar até eles, zona rural, porque é iniciativa privada que é lucro, ele vai levar lá na zona rural. Ou você não vê internet rural hoje, que qualquer roça aí tem internet, entendeu? Tá na privada. Se fosse estatal, esquece. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que analisar dentro desse prisma aqui dos investimentos. Sem contar que vai acabar os apagões, vai acabar... Por quê? Porque eles vão investir em maquinário mais barato, tá? Um estado comprando um gerador, tá? Ou um condutor, vamos dizer assim, para uma empresa, para uma Petrobras, o estado comprando, essa brincadeira não sai por menos de 300 mil. A iniciativa privada, ela pode pedir um lá da China
sem ter que passar por toda uma burocracia estatal que chega em poucos dias e chega por 100 mil. Ou seja, vai chegar rápido, ela vai resolver rápido. A burocracia só atrapalha. Mas o porquê que a burocracia é tão importante? Vamos falar agora de Petrobras. Vamos relembrar a Petrobras. Essa matéria aqui é do Estadão. Essa matéria foi publicada em 2019, tá? 2019, tá? Não, perdão, a foto é de 2019. Essa matéria é de 2022, desculpem. Ó, em 3 anos, presta atenção, a Petrobras, na gestão Bolsonaro, distribuiu 447 bilhões de reais ao governo federal, o dobro do seu lucro. Você tem noção do que o Bolsonaro fez aqui e o Guedes fez com essa gestão? Presta atenção. Em 3 anos, tá? Deixa eu diminuir. Em 3 anos, a Petrobras distribuiu 447 bilhões ao governo federal, o dobro do seu lucro. O valor foi transferido pela estatal à União desde o início do governo Bolsonaro a título de dividendos, impostos, royalties. Lucro da Petrobras é maior entre as principais petroleiras globais. Ou seja, a partir do momento que deu-se uma visão não privada, não está privatizado, mas que deu-se uma visão mais privada à Petrobras, essa mesma Petrobras deu um lucro de 440, passou ao governo 447 bilhões, mais do que o lucro, tá, dela. Imagina comigo, pensa aqui comigo, tá? Você tem um mercadinho, não, você tem uma lojinha de celular. A gente está falando de lojinha de celular. Na sua lojinha de celular, você ganha 50 mil por mês. Paga ali 10 mil de impostos e te sobra 40 mil reais por mês. Tá certo? Tá certo. Aí, você pensa o seguinte, eu vou privatizar agora, eu vou terceirizar a minha lojinha, porque eu não dou conta de administrar direito, eu vou privatizar. Aí chega a Apple e fala, eu quero comprar a sua lojinha. E eu te dou 20% da sua lojinha. Eu vou te dar os 50 mil que você recebe e vou te dar 20% da sua lojinha. É bom para você? Aí você pensa, mas é a Apple. Então, a lojinha que você recebia 50 mil e pagava 10 de imposto, agora não é só sua mais e sobra 40. Agora, você entregou ela para a Apple. Só que a Apple tem de lucro no primeiro ano 1 milhão de reais. E 20% é seu. Você ganhou 200 mil. É mais ou menos isso que é a privatização. Dá para entender? E por que Lula não quer isso? Por que o governo não quer isso? É simples, tá? Lula admite, isso aqui em 2022, antes da eleição um pouquinho. Lula admite corrupção na Petrobras. Erros de Dilma e erros de Dilma e compara mensalão ao orçamento secreto. Pois é, o mensalão aconteceu na época do governo Lula, né? E se ele fala que o orçamento secreto é igual ao mensalão, tá aqui ainda no governo Lula, tá? Ou vocês já se esqueceram. Mas vamos lá, tem mais coisa. Prejuízo da Petrobras com empreiteiras que pagaram Lula foi de 20 bilhões, estima Lava Jato, tá? Vamos lá. Lava Jato recupera 1/3 do rombo máximo estimado da Petrobras. Ela recuperou 13,4 bi. A estimativa é que foi quase 50 bi de rombo. Aí eu te pergunto, você confiaria em deixar Lula reverter a Eletrobras e devolver a Eletrobras na mão do Lula? Convenhamos, né, amigos? Vocês sabem o que eu tô falando. O vídeo ficou longo, tá? Não costuma ficar longo assim, não. Eu peço desculpa por isso, tá? Mas se você ficou até o final do vídeo, eu vou aproveitar e fazer o meu merchan aqui. O pessoal tá gostando muito do livro 20 Regras para a Vida, tá? É um livro pequeno, um livrinho de bolso, tá? O valor é simbólico, R$ 5,99, que é o preço do livro. E eu faço reflexão sobre frases de nomes que eu acho que podem evoluir a gente como pessoa. Então, por exemplo, Machado de Assis, esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa pagar o caso escrito. E aqui eu vou fazer uma reflexão sobre Machado de Assis e vou trazer uma reflexão minha sobre essa frase e o quanto essa frase me ajudou a crescer como pessoa e chegar onde eu cheguei hoje, tá? Então, é assim que o nosso livro funciona. Tá na descrição e tá fixado no primeiro comentário aqui, tá? Se você gostar do livro, compra aí,
para ajudar, o preço é simbólico, R$ 5,99, e já tá nos top trends aí da Hotmart, é porque o pessoal gostou, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, obrigado por tudo, tá? E às vezes aqui a gente erra uma coisa ou outra, a gente não é perfeito, mas a gente quer fazer o melhor que a gente consegue para você, tá bom? Abraço e até o próximo vídeo, ao meio-dia eu tô de volta.